estar de volta. Ótima ser vesícula para a glória de Deus. Irmãos, nós estamos estudando juntos o livro de Gálatas e hoje a gente chega no capítulo 2. É um capítulo onde nós vamos dividir em 2 sessões. E essa primeira parte que nós vamos ver hoje, a gente vai falar sobre 2 assuntos cruciais para a humanidade, para o nosso coração, que é a unidade e a liberdade, como que o Evangelho da graça de Deus pode trazer, pode restaurar em nós essa unidade e essa liberdade. A essência do Evangelho está na unidade e na liberdade. Eu acho que todos nós aqui já ouvimos falar da Apple, certo? Quem já ouviu falar da Apple? Quem já ouviu falar do iPhone, do iPad, do iMac, do iPod? Todo mundo já ouviu falar disso. E eu não sei se você sabe, mas teve um momento em que a Apple perdeu a sua identidade. Na história, uma das maiores histórias de divisão, de quebra, de racha, por uma distorção da essência e da identidade de uma empresa, a Apple é um dos maiores exemplos de referência disso. Porque apesar de ter sido criada pelo Steve Jobs, que tinha uma visão muito inovadora, transformadora, ele queria algo revolucionário, mas algo simples. Em algum momento, quando a marca começou a crescer, começaram algumas divergências internas. E eles queriam que a empresa fosse mais segura, que a empresa fosse mais corporativa, que fosse menos ousada. E Steve Jobs, ele tinha essa ideia de que se ela se transformasse numa outra coisa, ela ia perder a sua essência, ia perder a sua identidade, ia deixar de ser aquilo que ela nasceu para ser. Então, se você não sabe, eu também não sabia, em 1985, ele foi afastado da sua própria empresa. Teve um conselho lá, e aí elegeram um CEO, que era o John Sculley, e esse sujeito ficou comandando a empresa por muito tempo, e a empresa se perdeu, né? Porque depois disso, ela perdeu a identidade, os produtos eram confusos, e ela quase faliu em 1990. Imaginem os amantes de Apple tendo que usar um Samsung agora, você já imaginou, olha que coisa séria. E aí, o que aconteceu? Quando deu 1997, chamaram o sujeito de volta. E a partir daí, então, que a gente tem conhecimento desses produtos, que foram os produtos inovadores, os produtos que restauraram o foco da empresa e ela voltou a ser aquilo que ela nasceu para ser. O que a gente tem quando a gente vê isso aqui? Quando a essência é comprometida, a essência, a ideia, a visão é comprometida, a identidade tende a se perder, a identidade começa a morrer, a desmoronar. E o que isso tem a ver com Gálatas 2? Gálatas 2 é uma sessão onde Paulo ainda está abrindo uma carta que foi escrita para uma igreja na Galácia que estava sofrendo uma grande divisão. Na verdade, estava sofrendo a intervenção de falsos mestres, de pessoas que estavam carregadas ainda de toda a cultura, toda a religião judaica. E eles entendiam que para um cristão ser um cristão de verdade, ele precisava, junto com a fé em Cristo, adicionar toda a herança, todas as festas, todos os cerimoniais, a circuncisão, as limpezas, as de purificação. Então, para um cristão ser um cristão genuíno, ele precisava ser cristão e mais judeu. E essa ideia foi se disseminando de uma forma tão forte, tão grande nessa igreja, que houve a necessidade, então, de Paulo subir para Jerusalém. De Paulo sai dali do seu lugar e vai até Jerusalém, onde estão os apóstolos originais, e ali ele se reúne com eles para discutir exatamente essa situação. E aqui a gente tem um ponto de tensão muito grande, porque se nós acrescentássemos qualquer outra coisa ao Evangelho naquele momento, se houvesse a necessidade de que, junto com a fé em Cristo, houvesse a necessidade de práticas, de religião, de ritos, de rituais, então a essência, a identidade, a visão estaria comprometida. Porque se a gente acrescenta qualquer outra coisa ao Evangelho da graça, o Evangelho deixa de ser Evangelho. E mais tarde nessa carta, você vai ver que Paulo fala que esse é um outro Evangelho, mas não é o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é
somente pela graça e é baseado somente na graça de Deus. Então Paulo sobe a Jerusalém. E ele não sobe ali para disputar ego, ele não sobe para poder dizer que ele está certo, ele não sobe para poder defender a sua influência, ele sobe porque a identidade da igreja está em risco. Havia uma influência tão poderosa dessa ideia, dessa falsa ideia na cabeça, na mente da igreja, que a igreja corria o risco de deixar de ser a igreja de Jesus. E assim como a Apple quase perdeu a sua identidade, aqui a igreja de Jesus, o que nós somos hoje, estava correndo um grande risco, e aí a gente vai ver o porquê. Eu quero convidar você a ler esse texto, são alguns versículos que contam esse momento em que Paulo sobe até Jerusalém para discutir essa ideia. Isso está em Gálatas 1, nos versículos de 1 a 9, e diz o seguinte: 14 anos depois, porque se você se lembrar, na semana passada, o pastor Leandro estava falando que depois de 3 anos de ministério ele subiu, então 14 anos depois, ou seja, 17 anos depois do ministério dele, ele subiu novamente a Jerusalém. Dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação, e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que eram mais influentes, para não correr o risco, para não correr o ter corrido inutilmente. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão surgiu porque alguns falsos mestres, irmãos, estavam infiltrando-se no nosso meio para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, com o fim de nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que eram considerados influentes, o que eram, então, não faz diferença para mim, porque Deus não mostra favoritismo, tais homens não nos acrescentaram em nada. Pelo contrário, eles reconheceram que o que a mim havia sido confiado, a pregação do Evangelho aos incircuncisos, e a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo dos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que lhe foi dada. Tiago, Cefas e João, considerados colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão, e eles concordaram em que nos dirigíssemos aos gentios e eles aos circuncisos. Então Paulo volta agora para Jerusalém para discutir essa questão muito séria. Uma discussão que estava trazendo uma grande divergência no meio do povo de Deus. Ele sobe em primeiro lugar por causa de uma revelação. Ele sobe porque ele teve uma revelação da parte de Deus, mas ele tinha um receio. E é interessante ver Paulo ousado, Paulo que era um homem intrépido, Paulo que sempre teve essa característica de ir a fundo e buscar aquilo que ele entendia da parte de Deus como sendo algo verdadeiro. Ele vai agora, sobe com receio. Por que ele tinha um receio? Que receio era esse que Paulo tinha? Que risco era esse que o Evangelho sofria? Ele não tinha nenhum tipo de receio quanto à administração da verdade que ele tinha levado ao longo desses anos. Ele tinha convicção da palavra e do Evangelho da graça. Ele sabia, quando você lê em Gálatas 1:8, ele fala que ele jamais mudaria da convicção que ele tem do Evangelho da graça. Ele sobe então depois de 14 anos, porque apesar da certeza e da convicção do Evangelho, havia um risco muito grande que podia trazer uma divisão na igreja. A capacidade da frutificação de Paulo, do ministério de Paulo, ser impedido por causa desses falsos mestres que estavam pondo em risco, pondo em questionamento a mensagem da graça de Deus, de que você seria salvo, de que você seria amado, de que você seria acolhido, de que você seria recebido por Jesus apenas por sua graça, apenas por seu amor. A mensagem do Evangelho é uma mensagem onde nós, as pessoas que são olhadas, que são amadas, que são chamadas pela graça de Deus, não podemos participar com nada da nossa salvação. Em algum momento Deus, por sua graça, nos olha e nos chama e nos convida para fazer parte da sua família. E a nossa condição, não importa qual ela seja, não é um impedimento para que a gente seja aceito, para que a gente seja amado, para que a gente faça parte da família de Deus, porque nós somos salvos absolutamente e somente pela graça, por meio da fé. E quando essa mensagem era difundida, havia uma divergência que podia comprometer a identidade do Evangelho. E aí que Paulo fala, pode ser então
que se essa mensagem não fosse confirmada, eu teria corrido em vão. Eu teria, ao longo dos meus 17 anos de ministério, ter tudo isso perdido, porque a mensagem está sendo colocada em xeque. O que estava sendo colocado em jogo não era a idoneidade de Paulo, mas era a própria mensagem, a verdadeira unidade da igreja, porque caso ao subir a Jerusalém, aqueles apóstolos não fossem fiéis à mensagem do Evangelho, caso aqueles apóstolos estivessem tão abraçados, tão enraizados, tão tomados, tão absorvidos pelas questões culturais judaicas, e eles não confirmassem a mensagem de Paulo, mas tivessem aí algum tipo de preconceito, tivessem algum tipo de manutenção das raízes judaicas, então haveria ali uma provável divisão. Hoje, ou nós teríamos duas religiões, a religião judaica e a gentílica, ou teríamos uma igreja dividida, porque nenhum dos dois grupos entenderia que de fato o outro é 100% salvo. E essa é uma questão visceral, porque do ponto de vista prático, se você for entender, os apóstolos permaneceram em Jerusalém, eles permaneceram no ambiente judaico, onde os judeus iam se convertendo ao Evangelho, e eles permaneciam arrastando as suas culturas. Já Paulo foi aos gentios, e aquelas pessoas, os gentios, não tinham nenhum entendimento do que era o Antigo Testamento, do que eram as práticas do Antigo Testamento. Eles estavam sendo salvos, estavam sendo abraçados, estavam sendo integrados na família de Deus, sem nenhum tipo de influência da cultura judaica. Então havia essa questão muito forte em isso. E aí Paulo chega em Jerusalém com Tito, e Tito era um gentio. Paulo leva então para Jerusalém um estudo de caso, ele vai com uma equipe missionária, vai Paulo, Barnabé e Tito. E ele leva Tito, que era grego, que era alguém que era incircunciso no corpo, incircunciso na alma, para que possa conhecer aqueles apóstolos e a sua fé pudesse ser confirmada. Esse sujeito aqui, esse grego aqui, esse Tito, ele é salvo ou ele não é? Essa era a grande questão que estava sendo levada, e é uma questão muito importante, e a palavra fala então nos versículos 3, no versículo 6, no versículo 7, eu vou ler para vocês: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Tais homens não me acrescentaram nada, pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho, e aos incircuncisos, e a Pedro aos circuncisos. E essa é uma questão muito fundamental para a nossa fé cristã, porque haviam inúmeras purificações da lei de Moisés, inúmeros ritos, festas, existiam leis que eles precisavam cumprir. E todas as leis que foram impostas ao longo do Antigo Testamento, elas tinham uma única função, que era provar que o homem é incapaz de cumprir todas elas. Era provar que nós somos incapazes de performar diante de Deus ao ponto de sermos aceitos por Deus por nossas próprias obras. Se depender de mim, dos meus acertos, da minha boa vontade, se depender de mim, há grande chance de que eu seja condenado ao inferno eterno, porque eu não tenho a condição de cumprir toda a lei, de ser a imagem e semelhança de Deus, sem a graça, sem a presença do Espírito Santo em mim. E essa inversão direta dessa verdade estava sendo pregada aos falsos mestres. Então, você precisa fazer por onde? Você, para ser aceito diante de Deus, você tem que ser puro. Você, para ser aceito diante de Deus, você tem que arrumar a sua vida. Sabe aqueles negócios lá que você está fazendo? Então, assim, quando você não arrumar essa vida aí, quando você não arrumar isso daí, Deus não vai te aceitar, não. E quando você não resolver essa pendência na sua vida, não adianta, que você não vai ser salvo. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Isso é antigo. Isso é do tempo lá da Galácia. Lá naquele tempo eles já estavam falando que era impossível que uma pessoa pudesse ser salva sem que ela cumprisse um monte de código de leis e de condutas. Isso quer dizer que a unidade da fé estava sendo colocada em risco. Porque unidade significa que nós vamos aceitar a todos, nós vamos aceitar qualquer um, desde que ele professe a fé em Cristo Jesus, independente da sua cultura, independente da sua cor, independente da sua raça, independente do seu status social, independente das suas opções, das suas bandeiras, das suas ideologias, dos seus partidos. Nós devemos nos aceitar mutuamente, porque o que nós temos em comum é muito mais forte, é muito mais poderoso do que aquilo que nós divergimos. E esse é um ponto visceral naquele momento na igreja.
Porque se nós entendermos dessa maneira, é provável que a gente tenha muito mais em comum com um irmão nômade que está na planície da Mongólia do que com o nosso vizinho, que dirige o mesmo carro que a gente, que leva os filhos para a mesma escola que a gente, que come no mesmo lugar que a gente, mas que professa uma fé absolutamente divergente da nossa. Porque o que nos une, o que importa, é que nós tenhamos a unidade na fé. Não importa o tipo da igreja, se ela tem a parede preta, se ela tem vários LEDs, se ela é uma igreja onde é uma igreja rústica, com coral e com banquinhos, se naquele lugar o evangelho genuíno da graça de Deus, que nós somos salvos por meio da fé, por causa da graça de Jesus é ministrado, então aqueles são nossos irmãos. Então há uma unidade que não pode jamais ser quebrada, essa unidade jamais pode ser partida, porque nós temos em comum é muito maior do que aquele que nos diverge. Mas além da unidade, havia também e existe até hoje um risco muito grande quando nós pervertemos o evangelho da graça de Deus, que é a liberdade. Além da unidade que nos faz um por crermos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, como nós cantamos hoje. Ele é o digno da nossa vida, digno da nossa adoração, digno da nossa devoção. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos também que uma divergência, uma visão falsa, uma visão distorcida do Evangelho tira de nós a liberdade. Paulo fala o seguinte: alguns falsos irmãos infiltraram-se no nosso meio para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, com o fim de nos reduzir à escravidão. Que liberdade é essa que Paulo está falando? Ele diz que os falsos mestres que estavam infiltrados na igreja gentias queriam nos escravizar, para a gente não ter a liberdade do Evangelho. E aquele faça isso, não faça aquilo, dos mestres, é aquilo que ainda oprime hoje a vida da igreja. Talvez você, por ter conhecido a Deus num ambiente de graça, não seja tão afetado com isso que nós vamos falar, mas provavelmente você conhece alguém que entende que para ser salvo é necessário um cumprimento de um monte de regras. Alguém que chegou para você e falou: olha, se você quer ser salvo, você precisa mudar, você precisa cumprir, você precisa ticar, você precisa fazer um checklist desse comportamento aqui, ó. Porque se você não for desse jeito aqui, se você não tiver essa opção política aqui, se você não tiver essa ideologia aqui, se você não se vestir desse jeito aqui, se você não comer esse tipo de comida aqui, você não beber esse tipo de bebida aqui, então você não é um cristão. Então você não é salvo. Se você andar com esse tipo de gente aqui, então você não é salvo. Se você falar desse jeito aqui, então você não é salvo. E as pessoas colocam um monte de condições comportamentais e elevam essa adequação comportamental, cultural, a um nível espiritual. Ao ponto de colocar questões que são periféricas como condição para algo que é central e visceral, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Se você for pensar, essa liberdade que nós sofremos, uma escravidão, e nós somos tolhidos em primeiro lugar, é uma liberdade cultural. É a liberdade da gente ser quem a gente é. A gente é levado a adotar regras e regulamentos, e eu vou dizer uma coisa: se as regras e regulamentos são por meio deles que você vai ser salvo, então eles precisam ser muito específicos. Vocês precisam esclarecer muito bem o que é que eu tenho que fazer e deixar de fazer, porque se depende de eu cumprir esse negócio daí que você sabe, eu preciso saber o que é. E quantas regras são impostas, e isso geraria verdadeiros guetos culturais, se é que eles ainda não existem. Você vê umas pessoas estranhas que têm uma cultura diferente e que entendem que é necessário toda aquela cultura, aquele paramento para que elas possam ser chamadas filhas de Deus. E naquela época, isso queria dizer que caso um africano ou um italiano quisesse ser salvo, ele deveria se transformar num judeu. Consegue transferir isso para a nossa realidade de hoje? Nós teremos vários guetos culturais em cidades onde as pessoas teriam aquelas práticas engessadas sobre as quais, se não houvesse cumprimento, haveria o questionamento sobre a salvação dessas pessoas. Isso é muito sério. E quando nós vemos isso, a gente entende que havia uma situação muito séria de insegurança. Além das questões culturais, se você parar para pensar comigo, que se depende do meu comportamento eu ser salvo, então eu vou viver em condenação e culpa. Se depende do meu comportamento, do meu acerto, eu ser salvo, então eu preciso saber que estilo de vida é esse. Porque se eu não obedeço
por medo, eu não obedeço por insegurança, então eu estou vivendo uma escravidão. Na verdade, nós temos uma relação de amor com a lei de Deus. Não é porque nós não trazemos em nós as cargas judaicas que a gente vai, por exemplo, deixar de obedecer os 10 mandamentos. Mas nós fazemos isso por amor, por gratidão, por entendermos que nós somos salvos, nós temos um amor grandioso por Jesus, a gente quer viver a sua vida, a gente quer viver a sua vontade, a gente quer servir, a gente não faz por uma obediência de medo ou de insegurança, mas a gente obedece por gratidão. A gratidão é o meu motivo, o meu amor é o meu motivo, a minha devoção é o meu motivo. Eu não vou desempenhar ou deixar de desempenhar para ganhar a salvação, mas é porque eu sou salva que eu decido seguir e amar a Jesus. E quando você pensa nisso, você pensa em quantas vezes você tentou desempenhar isso ou aquilo, como se disso dependesse da sua salvação. Quantas vezes chegaram para você e questionaram a sua fé por causa de determinadas atitudes suas? Quantas vezes você questionou a fé e a salvação de outras pessoas por não concordar com o comportamento delas? Se você perceber, isso está muito mais intrínseco, essa religiosidade, essa carga legalista está muito mais intrínseca no nosso coração do que nós gostaríamos. E é justamente contra isso que Paulo se levanta. Ele se levanta contra essas imposições da graça e algo mais, da fé e algo mais, da fé e o cumprimento disso, daquilo ou daquilo outro. Você precisa pensar quantas vezes você se achega diante de Deus inseguro. Quantas vezes você se achega diante de Deus com medo, porque você não conseguiu performar, agir como você gostaria de ter agido, e você se chega diante de Deus como um fraco pecador, sem contemplar a graça e a bondade de Deus, que nos ama independente de nós, independente dos nossos acertos. Ele nos escolheu e nos chamou assim como nós somos. Então, a principal liberdade que nós temos é uma liberdade que é cultural, uma liberdade comportamental, e é uma liberdade também emocional. Se nós entendermos e pensarmos juntos, a religião legalista, que muitas vezes é travestida de um evangelho, e muitas vezes tem até o intuito de guardar, de proteger, de gerar santidade, mas toda vez que a mensagem do evangelho condiciona a sua salvação, o seu vínculo de amor com Deus, a escolha de Deus por você, a sua escolha por meio da fé e por meio da graça, isso é legalismo e isso é um outro evangelho. Existe uma divisão muito grande entre a nossa salvação e a santidade. Nós somos salvos, nós somos aceitos, nós somos acolhidos na família de Deus como nós somos, como nós estamos. A partir do momento que nós fazemos parte da família de Deus, nós recebemos em nós a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus dá um fruto, a presença do Espírito Santo de Deus, a presença da palavra na nossa vida, vai transformando a gente. E essa transformação é o que a gente chama de santificação. É porque a gente está em Cristo, é porque a gente é amado, é porque a gente faz parte da família que a gente começa a se transformar. Não é a transformação que gera a nossa identidade, é a nossa identidade de filho de Deus que gera essa transformação. E nós não podemos inverter esses conceitos sob pena de perverter o evangelho, sob pena de nos colocarmos numa visão de uma religião legalista. E se você olhar esse quadro aqui comigo, a religião legalista tem por base a minha performance, o quanto que eu oro, o quanto que eu jejuo, o quanto que eu leio a Bíblia, o quanto que eu acerto, o quanto que eu deixo de pecar, o quanto que eu faço bem pro próximo, quanto de dinheiro que eu distribuo, o quanto que eu dou. Essa é a minha performance, a base é essa. Você faz tudo isso, você está pronto para ir para o céu. A cultura dessa religião é que todo mundo tem que ter o mesmo jeito, a mesma aparência, o mesmo costume, e normalmente a gente exclui quem é diferente da gente. Ó, até aqui a saia tá boa, é diferente. Subiu 4 dedos lá fora, pode ser salvo mais. Ou pode beber, não pode ir no cinema. Meu pai era de um tempo que numa reunião de jovens que eles fizeram num churrasco, jogaram bola. Caíram na besteira de jogar bola, fizeram um futebol. E ele foi chamado lá na igreja principal para falar que o crente não pode jogar bola. Era da época que crente não podia ir na praia, que crente não podia ter televisão em casa. Vocês não sabem que vocês são lindos, mas existia um tempo
em que as coisas eram condicionadas, o comportamento era um comportamento. Então as pessoas se dividiam em guetos. Quando você via um irmão passando com a Bíblia Rexona, você já sabia para onde ele estava indo. Já sabia o lugar que estava indo. Era um comportamento muito propício. Quem não se comporta desse jeito, se você tem um comportamento diferente, então eu não posso incluir você na minha fé, porque a minha fé não comporta a gente que não pratica tudo aquilo que eu pratico. O que mais? A motivação. Eu faço isso porque eu tenho medo, porque eu tenho medo do inferno. Ai de mim! Que se eu vou fazer algo, eu vou para o inferno. Porque se eu depender de cumprir tudo esse negócio aqui, no momento que eu não cumprir, eu vou para o inferno. Isso gerava uma insegurança, porque inevitavelmente nós iremos cair. Faz parte da nossa natureza humana. É por isso que a graça de Deus permanece. É por isso que a bondade, o salmista vai dizer, e a misericórdia me seguem todos os dias, porque todo dia eu preciso de misericórdia de Deus. Todo dia eu preciso. Ai de mim sem a misericórdia de Deus, ai de mim sem a bondade de Deus. E o resultado final de uma vida legalista é culpa, é escravidão emocional, é uma vida capenga, é uma vida de sobe e desce muitas vezes. As pessoas se afastam de Deus porque elas receberam um falso evangelho. Elas se afastam de Deus porque elas não conseguem se apresentar aceitáveis diante de Deus, justificáveis diante de Deus. Mas meu pai tem uma música que fala que ninguém diante de Deus pode se justificar. De pecador a salvo, só Cristo pode transformar. Ninguém pode. Você não vai conseguir. Eu sei que tem um monte de coisa na sua vida que você precisa acertar, mas sem Deus vai ser muito mais difícil. Se você se render ao senhorio do Senhor, se você se render a essa graça, e você viver na presença do Senhor, Ele vai te capacitar a que você viva essa nova vida, porque o evangelho genuíno é o evangelho onde o nosso acerto, o cumprimento da lei foi feito tudo em Cristo Jesus. Jesus não veio abolir a lei, Ele não veio substituir a lei, Ele não veio quebrar a lei, Ele veio cumprir nele mesmo toda a lei. E conosco, Ele nos carregou para que nós pudéssemos receber essa vida, porque Ele sabia que nós não conseguiríamos por nós mesmos fazê-lo. E a cultura é uma cultura de unidade na diversidade, onde em Cristo nós somos um independentemente de quem somos. A gente senta numa mesa, como nós sentamos ontem para tomar café da manhã juntas, e tem uma senhora de 70 e poucos anos, com uma menina de 20 anos, que nós podemos orar uns pelos outros, nós podemos falar do nosso coração, nós podemos colocar na mesa as nossas angústias, as nossas necessidades, porque nós partilhamos da mesma fé e da unidade em Cristo Jesus. E a motivação é o amor, é a segurança e a gratidão, porque o resultado final é essa liberdade radical que nós temos na graça de Jesus. A liberdade e a comunhão, então, são dois grandes anseios do ser humano. Você precisa ser livre. Você precisa ser livre das suas culpas. Aquela angústia que aperta o seu coração às vezes, pelas coisas que você fez, que você se arrepende muito de ter feito. E aquilo toca o seu coração e você sofre por aquilo. Quer dizer para você, Jesus te perdoou. Você não tem que carregar isso para em paz. Isso foi perdoado na cruz do Calvário, não foi de graça. Ele pagou por esse erro seu na cruz do Calvário. Foi um preço de sangue, para que hoje você pudesse desfrutar da liberdade, de ter uma mente, um coração livre, de viver sem culpa, de viver sem ansiedade, de desfrutar desse amor. Quando nós entendemos essa liberdade, é a liberdade de nós sermos quem somos e sermos de verdade. Porque na religião você tem que ter uma máscara, né? Você tem que ter um comportamento aceitável, até porque você não quer chocar as pessoas, então você vai se absorver a cultura daquele ambiente para que você possa ser aceitável por aquelas pessoas. Mas isso não é o que o reino de Deus traz. Deus quer que a gente seja de verdade e que a gente possa viver a verdade. Em Cristo nós somos aceitos, em Cristo nós somos livres, em Cristo nós somos amados, em Cristo nós somos perdoados. E tem um texto, e eu vou acabar nossa palavra com esse texto, que fala que todos os que foram unidos com Cristo, o batismo, se revestiram de Cristo. E em Cristo não há judeu e nem gentil, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são em Cristo Jesus. O Evangelho derruba bandeiras, o Evangelho derruba ideais, o Evangelho derruba partidos.
E a próxima vez que nós falarmos sobre isso, a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre esses preconceitos, sobre as questões políticas, sobre como isso entra sorrateiramente no nosso coração e divide as pessoas. Isso é contra o Evangelho de Jesus. Quando uma dessas bandeiras faz com que eu exclua o meu irmão, que eu afaste o meu irmão, que pensa diferente de mim, é porque eu não entendi o que é o Evangelho de Jesus, que unidade é essa. E a palavra de Deus, então, quando nós lemos o que aconteceu naquele dia, é que a mão foi estendida para Paulo, a mão foi estendida para Barnabé. Isso significava que havia um selo de congruência, havia um selo de confirmação, havia um selo de unidade. Naquele dia foi firmado que o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação de Jesus, ela não depende da nossa performance, ela não depende dos nossos acertos, ela depende exclusivamente da bondade e da misericórdia de Deus. Isso quer dizer, irmão, que você precisa compreender que você é aceito e que você é amado. Uma das maiores mentiras do diabo é quando ele quer questionar o seu amor por Deus, o amor de Deus por você. Se você ler a palavra de Deus em Romanos, vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Se você entende que vai ser os seus acertos, vai ser quando você acertar a sua vida, vai ser quando você resolver suas pendências, que você vai poder viver diante de Deus, isso é uma mentira do diabo. Ele joga isso no teu coração para que você possa se afastar de Deus, para que você possa ter vergonha de Deus, para que você possa ser constrangido. E a outra ideia é a ideia mentirosa de que os meus acertos são suficientes para colocar a minha credencial diante de Deus e ser aceita. Também não é. Não tem nada que a gente possa fazer para que Deus nos aceite. Tudo que foi feito para que nós pudéssemos ser amados e aceitos e fazer parte da família de Deus foi feito na cruz do Calvário. Foi pelo sangue de Jesus. E essa verdade então nos leva a entender que não é pelos meus méritos, mas pelos méritos perfeitos de Jesus. E essa é a essência do Evangelho. E a gente precisa viver a liberdade de nós sermos quem nós somos, de nós sermos verdadeiros, de nós não precisarmos de máscara, a liberdade de aceitar as pessoas diferentes de nós, de viver a unidade, de entender que as pessoas, apesar de serem diferentes, elas são amadas e aceitas da mesma forma que eu e você. E isso vai gerar em nós uma verdadeira unidade. Deixe que o Espírito Santo limpe o preconceito e retire o peso esmagador da culpa que existe por você não agir da maneira que você gostaria. Porque apesar de nós sermos quem nós somos, apesar dos nossos erros, nós estamos todos juntos numa mesma jornada. A jornada de uma vez amados, uma vez aceitos, uma vez parte da família de Deus. Nós temos um ideal, nós temos um lugar de chegada, que é sermos a imagem e semelhança de Jesus. Para isso a gente precisa amar mais, perdoar mais. Para isso a gente vai ser mais manso, a gente vai precisar de mais domínio próprio, a gente vai precisar de um pouco mais de paciência, a gente vai precisar de paz. Existem várias coisas que o Espírito Santo vai gerar em nós no decorrer dessa caminhada. E cada um de nós está no lugar dessa jornada. Mas todos nós estamos juntos, caminhando para sermos a imagem e semelhança de Jesus. Só que isso só é possível se nós entendermos que nós somos aceitos assim como nós somos. Amados assim como nós somos. Recebidos por Deus. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Nós recebemos a eternidade, a certeza de que a nossa vida está guardada em Deus, que se nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós temos uma eternidade com Cristo Jesus, que nós conseguimos, através do amor e da graça de Deus, é a certeza da nossa salvação. E eu oro para que nada possa arrancar isso de você. Eu sei que tem muitas questões no seu coração que você precisa acertar com Deus. Todos nós temos. E é de nós que pecamos a visão dessas coisas, porque Deus tem isso para o nosso próprio bem. Mas que nada, nenhuma dessas questões jamais condicione o amor que Deus tem por você, a salvação que você recebeu na cruz do Calvário, para que você possa desfrutar dessa graça, dessa presença de Deus, desse amor de Deus todos os dias, com liberdade, e viver em unidade, aceitando as pessoas diferentes de você, sabendo que elas também são amadas e elas também são aceitas por Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós recebemos a Tua palavra,
que é nosso coração.